E aí pessoal, eu aqui e hoje eu vim trazer duas questões estilo Enem de um simulado que surgiu numa aula online que eu estava dando para o meu aluno Dante. Foi anteontem, se eu não estiver enganado. Acho que foi um desses dias aí. Eu achei as questões muito boas, são duas questões. Ele vai fazer o Enem no próximo domingo. Hoje é dia 7 de novembro, quinta-feira, domingo agora. É o segundo dia do Enem, que tem a prova que realmente importa, né? Que é a prova de matemática, 45 questões. E eu vim aqui trazer essas duas pra gente poder falar de algumas coisas. Tem uma sacada, que são coisas que a gente erra no simulado, que são coisas importantes de se errar. Porque quando você erra é que você encontra onde estão suas lacunas para você poder corrigir isso, né? Lembrando que a prova do Enem não é uma prova que exige um conhecimento ultra profundo. Ela exige que você entenda as coisas, que você tem uma maldade para resolver. Não só entender o que está envolvido, mas tem uma maldade para resolver, que eu estou sempre falando aqui. Tá certo? A primeira questão envolve média e a segunda envolve proporção e geometria. Então vou lá, eu vou colocar a questão na tela para a gente ler. Aí vocês leem aí. Talvez eu coloque o print do jeito que tá, beleza? Então vamos lá. Um influencer digital se candidatou a um patrocínio publicitário direcionado ao seu perfil nas redes sociais. Um dos critérios utilizados pelo patrocinador para a aprovação da parceria é que a média aritmética das visualizações obtidas nos últimos 7 vídeos publicados no perfil seja maior ou igual a 75 mil. O influencer rotineiramente publica um vídeo por dia, sempre no turno da tarde. Como a análise do patrocinador estava agendada para segunda-feira de manhã, o influencer utilizou a noite do domingo anterior para realizar um levantamento do número de visualizações dos vídeos publicados no período da segunda-feira e domingo, a fim de estimar a média aritmética que seria calculada no dia seguinte. Os dados correspondentes a esse levantamento são registrados no quadro seguinte. O cara ficou ansioso, não sei se vocês estão entendendo o que está rolando. Aí tá aí o número de visualizações dos vídeos publicados em cada dia da semana. Então, segunda, 42 mil, terça, aí vocês pausam aí e dão uma olhada na tabela, tranquilo. Devido a um conflito de agenda, a análise do patrocinador foi adiada para amanhã da terça-feira, a fim de não quebrar o cronograma de publicações do próprio perfil. O influencer decidiu manter os planos de publicar um novo vídeo na segunda-feira à tarde. Considere que o número de visualizações dos demais vídeos permanecerá inalterado até terça-feira de manhã para que o perfil do influencer seja... beleza, 10 de manhã, ponto. Para que o perfil do influencer seja aprovado, o novo vídeo publicado na segunda-feira deve atingir, até o momento da análise, um número mínimo de visualizações em milhar igual a... Sempre bom olhar as alternativas. 42, 56, 70, 103, 35. Tudo isso em milhares, né? Então, 42 mil... Tá certo. Seguinte, gente. É muito importante que vocês entendam o que está acontecendo. Eu já teve um tempo que eu li as coisas e eu não entendia. De verdade. Eu li um texto, na hora que eu terminava de ler, eu não tinha lido. Era bem mais, né? E hoje eu acho que está uma situação complicada, principalmente por conta de celular e redes sociais, que está deixando a nossa atenção muito dispersa, é muita coisa para pensar. Então, assim, é importante fazer um treinamento. E antes de resolver a questão em si, vamos comentar o que a questão falou afinal, né? Se você entendeu, se você só leu um tanto de palavra aí, foi, né, juntando letra e pronunciando palavras mentalmente. Então é o seguinte, o cara ele tem um canal, inclusive legal da questão que ela tá bem contemporaneizada, né? Nem sei se essa palavra tá certa. Então ele vai receber um patrocínio e ele precisa de uma média, né? Aí a galera virou e falou assim, olha, na segunda de manhã a gente vai analisar a média de visualização do seu canal. Aí ele tem uma tabela. Só que ele ficou ansioso, ele falou, olha, eu mesmo vou prever aqui para ver se eu vou ou não ser aprovado. Aí ele pegou essa tabela e fez a média, certo? Só que rolou que os caras falaram, não vai rolar, a gente tá com um problema aqui de agenda, não vamos fazer essa análise hoje, a gente vai fazer na terça de manhã. Aí tem uma coisa que nos exercícios de matemática eles precisam de dar essa segurada na realidade. Então ele fala que até na terça de manhã aquelas visualizações elas vão ficar do jeito que estão, né? Não vai mudar, não vai aumentar. Então eu vou colocar aqui os dados aqui que ele fala. Bom, então eu coloquei aqui só que a gente precisa mesmo. E o que rola aqui é o seguinte, ele ia fazer a média, ele fez a média desses dias todos. Só que aí a galera adiou. Então, o que você tem que fazer? Um erro que muita gente deve ter cometido foi o seguinte, então eu preciso que a média seja de 75 mil ou mais, é o que ele fala. Então vamos pegar 42 mais 71 mais 191, somar tudo, né? Mais 78, 56, que tá aqui, 31 e 28. Ok, legal. Então aqui a gente tem números de 7 dias.
Aí o que rola? Muita gente pode ter feito isso daqui. Inclusive foi a primeira coisa que eu pensei em fazer. A gente pega isso, né? Divide por 8 igual a 75. A gente poderia fazer maior ou igual, mas eu vou colocar igual. 75. Tá, só que qual que é o problema? Ele fala que é a média dos últimos 7 dias. Então você não pode colocar essa segunda aqui. Então essa segunda ela tem que sair. Porque essa segunda, ele tá no domingo. Ele tá domingo à noite fazendo isso. Só que aí ele passa pra terça. Então essa segunda sai. Porque vai ser terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Aí entra a outra segunda. Né? Porque são os últimos 7 dias. Então esse primeiro aqui, ó, ele tem que sair. E a gente vai fazer uma média, na verdade, de 7 dias. Então, isso aqui, dividido por 7, a gente vai igualar a 75. De novo, é maior ou igual, tá? Aí vamos para a pergunta. Qual deve ser o número mínimo de visualizações em milhar? Então, assim, no mínimo 75 mil, a média. Então, a gente quer encontrar esse X aqui. Então, vamos somar isso tudo aqui. Então, essa soma aqui, fiz aqui de calculadora, obviamente, 455. Tem uns jeitos bons de a gente fazer essas contas, mas não vou falar disso agora. É sobre 7 igual a 75. Então, daqui, passar para cá, eu tenho que 455 mais x igual a 7 vezes 75. Passar para cá. Então, o x é isso menos isso. Portanto, o x igual a 70 visualizações. Antes de cravar, é sempre bom retornar a questão e ver se essa era a pergunta. A gente fica nervoso na hora de prova e a gente acaba errando coisa básica. Às vezes ele pode perguntar uma coisa que envolve isso, né? Mas essa que é a resposta mesmo. Tá certo? Bom, é isso. Me fala se entendeu, se teve alguma coisa que não entendeu. Vamos para a próxima questão, vou colocar ela na tela. É uma questão que envolve proporção e geometria. Então bora lá. Vamos ler. O novo modelo de cone maciço de chocolate foi desenvolvido para ser lançado no mercado. Um modelo novo de cone de chocolate, tá bom. O cone tinha 16 centímetros de altura e 3 centímetros de raio da base e seria acomodado em uma embalagem cilíndrica. No entanto, ao serem realizados testes com as embalagens disponíveis em estoque, identificou-se um problema. Embora o chocolate se encaixe perfeitamente em relação à altura, havia um espaço vazio equivalente a 1 centímetro entre a base do chocolate e toda a borda da embalagem, conforme mostra a figura seguinte. Então tá aí, vai os rabiscos do menino aí tudo. Para garantir o uso das embalagens disponíveis, mas evitar espaços vazios entre a base do cone e a lateral da embalagem, decidiu-se ajustar-se as medidas do cone de acordo com as seguintes condições: manter a altura e alterar as medidas do raio da base do cone, garantindo que a base do cone ocupe a maior área possível da base do cilindro da embalagem. Considerar que o custo de produção de cada centímetro cúbico de chocolate é de 10 centavos e que o gasto extra com o chocolate seria limitado a R$ 8,10 para cada unidade produzida. Utilize 3 como aproximação para π. Considerando as condições estabelecidas, o aumento máximo do raio dos cones de chocolate poderá ser de até alternativas 0,2 cm, 0,75 cm, 0,81 cm, 1 cm e 2 cm. Bom, então vamos lá. Ele mandou considerar π igual a 3. Eu não sei se vocês entenderam, mas você tem uma embalagem lá, tem um cone que vai lá dentro, só que ele cata certinho a altura, né? Corrigir aqui. Então ele cata aqui certinho a altura, se eu não me engano, 16 centímetros, deixar assim. E aqui ele pegou um raio lá de 3 centímetros e aqui, ó, ele tá 1 centímetro de distância. Ele quer aumentar isso, né? Ele falou que você tem um custo de 10 centavos por centímetro cúbico de chocolate, certo? E que pode aumentar no máximo de acréscimo por unidade, pode ser de 8,10. Beleza. Então a gente tem duas coisas limitando. Uma limitação é o quanto você pode gastar por unidade a mais e a borda, né? Então vocês entenderam. O cone ele tá sambando ali na embalagem, ele quer aumentar esse raio para poder sambar o menos possível, né? Então pode ser até 1 centímetro, desde que não passe os 8,10. Então vamos lá. Vamos fazer o seguinte, vamos calcular... Nossa, tá uma desgraça aqui. Vamos calcular o preço, quanto que tá saindo um chocolate atualmente. Nem sempre precisa disso, tá, gente? Mas vamos lá. Então o custo atual vai ser o quê? Vai ser o volume vezes quanto que você paga por centímetro cúbico. Então o volume de cone vai ser o quê? Área da base, então vai ser π vezes o raio ao quadrado vezes a altura
dividido por 3. Legal. Vezes o preço por centímetro cúbico. Suave, né? Então, como ele mandou considerar o π 3, eu vou cortar π com 3. Então, vai ficar 9 vezes 16 vezes 0,10, que vai dar... Vou colocar aqui, existe calculadora de novo. Ponto 1 vezes 9 vezes 16, 14,40. Trunks. Uma coisa que eu falo também, gente, é sempre destacar coisas que você vai usar. Você sabe que você vai usar esse negócio de novo para fazer a diferença, que vai ser o acréscimo. Legal. Beleza, então agora vamos pensar uma parada aqui, gente. Ele falou de aumentar o raio. Então eu vou pensar assim, é porque eu fiz isso de várias maneiras, me deram muito trabalho. Inclusive, se alguém tiver um jeito que fala, velho, acho que seu jeito ficou complicado, coloca nos comentários aí. Qualquer coisa eu até faço um vídeo falando desse comentário. Tipo assim, nossa, esse jeito realmente foi mais fácil. Eu sempre tento achar o jeito mais fácil, nem sempre eu vou conseguir. Mas o que tá rolando? Eu vou colocar aqui o novo custo, tá? O novo custo, ele vai depender do novo volume. E o que acontece? O que acontece com a área de um disco quando você aumenta, quando você multiplica o raio dele por um fator K? Exemplo, se o K, esse K que eu tô falando é um fator de multiplicação, de aumento. Se você multiplicar por 2 o raio, o que acontece com a área de um disco? Né? Ele é proporcional ao quadrado do raio. Então, se você dobra o raio, essa área ela vai ser multiplicada por 4. Como a gente está falando de um cone que depende dessa área de base, então, tipo assim, o volume dele é a área da base vezes a altura dividido por 3. Se você pegar aqui, ó, esse volume ele é a área da base, vou deixar assim, vezes a altura sobre 3, né? O que vai acontecer se você dobrar o raio? Você vai quadruplicar isso. E o que acontece quando você quadruplica isso? Você vai quadruplicar o volume. Tranquilo? Então, o que eu quero dizer é, se você multiplicar o raio por K, o volume desse cone vai ser multiplicado por K ao quadrado. E, consequentemente, você vai ter um aumento no preço nessa mesma proporção. Então, tá. Então, eu vou falar o seguinte. Eu vou falar que o novo volume... Então, eu vou multiplicar... Eu vou até colocar aqui, ó. Vou multiplicar o raio da base por K, ok? Então, K é uma constante. E o preço, ele vai ser multiplicado por K ao quadrado. Então, eu quero o seguinte. O preço vai ser K ao quadrado vezes o preço antigo, que é 14,40, tá? Quando eu fizer essa diferença do preço novo... Vocês estão entendendo? O preço novo menos o preço antigo tem que ser igual a, no máximo, 8,10. Então é isso aqui que tá rolando. Então vamos lá. Então eu vou colocar o 14... Eu vou passar para cá. Então vai ficar 14,40 vezes K ao quadrado menos 1 igual a 8,10. Então eu vou passar esse 14,40 para lá. Então vai ficar K ao quadrado menos 1 igual a 8,10 sobre 14,40. Isso mesmo? Só que, gente, vocês lembram que esse 14,40 ele sai daqui, ó, né? Então, vamos lá. Então eu posso escrever assim, ó. Eu posso multiplicar em cima e embaixo por 10. Então vai ficar 81 sobre 1. Não vou colocar 9,16, ok? Então, K ao quadrado vai ser igual a 81, aqui já dá até para simplificar, né? 9. Então, 9 sobre 16 mais 1, ok? Então, isso aqui vai ficar 9 mais 16 sobre 16. Aqui dá 25, né? Então, K vai ser raiz quadrada, K é positivo, né? Não vou colocar mais ou menos, que dá isso daqui, que é 5 sobre 4. Isso mesmo? Então, gente, o que é 5 quartos? É 4 mais 1 sobre 4. Isso aqui dá 1. Isso aqui dá 0,25, ok? Então, K é 0,25. 1,25, desculpa. Tá, mas aí vamos pensar. K é o que eu multipliquei. Então, eu estou falando o seguinte, que o meu raio novo, vou chamar de raio novo, ele é 1,25 vezes 3 centímetros. Então, isso dá o quê? 3,75. Ok? Então, qual foi o aumento, gente? O aumento foi de 75 centímetros. Né? Então, assim, com esse aumento, eu vou gastar 8,10. Por que eu vou gastar 8,10? Porque eu igualei isso a 8,10, tá? Então, tá aqui, ó, 8,10 e não passa, né, do meu limite. Então, ainda vai sobrar ali.
Olha que interessante. A questão poderia te perguntar assim, quanto que vai ficar de espaço? Então você diria o que? 1/4 centímetro, que é 0,25 centímetros. Fechou, gente? Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Me fala aí se você tem um jeito melhor de fazer essa questão. Quero agradecer ao Dante pela questão, né, meu aluno. Sai daí, ô Adilson. Vou pegar o Adilson. Aqui, ó. O Adilson. Calma. Tá com medo do cachorro, né? Tem um cachorro ali. Sedento. Até lambendo o beijo. Você tá querendo comer meus gatos? É, Boris? É isso, me fala se vocês entenderam, se vocês gostaram. Me fala aí qual curso que você vai tentar. Não esquece de colocar seu like aqui, ajuda demais o canal. O que mais que eu tenho que pedir? Comenta alguma coisa, se gostou, se não gostou, já falei isso, mas se não tiver nada pra comentar, comenta qualquer coisa. Tipo assim, não, mano, valeu, obrigado, tal, vou fazer Enem. Porque ajuda muito. O comentário acho que é uma das coisas que o YouTube mais entende assim como relevante e ajuda a dar uma levantada no canal. Se você não tá inscrito, se inscreve, beleza? Envia pra quem você acha que pode gostar, tá precisando. Tranquilo, gente? Bom, então é isso. Um abraço e até a nossa próxima questão. E aí, Boris? Você tá querendo barbar nos meus gatos, né?